ter um papo hoje sobre um lance aí que eu tenho visto muito no Instagram. Acho meio loucura e eu quero trazer diversos pontos de vista aqui para você. Você já deve ter visto na thumb, no título do vídeo, que eu vou falar sobre as crianças que estão lá botando no Instagram, no TikTok, de do 0 ao milhão, ou do 0 a BMW, ou do 0 a sei lá o quê. Já parou pra pensar a loucura que é isso, cara? Tanto socialmente, quanto para essas crianças, quanto para o mercado. Vamos lá, eu quero aprofundar essa ideia aqui com você, mas eu acho muito importante a gente bater esse papo também nos comentários. É um assunto polêmico, é um assunto que divide opiniões, mas eu acho que a gente tem que falar sobre isso. A gente vem falando muito nos últimos tempos que o marketing digital brasileiro ele vem amadurecendo, ele vem evoluindo, mas se a gente olha o mercado digital pós-pandemia, a gente vê muita coisa, cara, que tinha sido resolvido antes da pandemia e agora voltou a acontecer. Por exemplo, os cursos de pirâmide, os cursos de vender curso. Há um tempo atrás, era muito comum isso, né? E daí surgiu essa ideia que o marketing digital é pirâmide. Mas teve uma época que a Hotmart ela começou a banir todos os cursos que ensinavam a vender o próprio curso. Só que durante a pandemia, o mercado digital aqueceu muito, todo mundo vendeu pra caramba, muita gente entrou para querer fazer renda, surgiram plataformas novas e a tolerância para esse tipo de conteúdo aumentou pra caramba. E por que eu também comecei falando disso no contexto de crianças na internet? É pelo seguinte, se você for parar para perceber, a maioria dessas crianças, elas fazem um conteúdo dizendo quanto elas estão ganhando, mais ou menos o que elas estão fazendo, e tem um link na bio vendendo o treinamento que elas dizem ter feito. Não deixa de ser um curso de vender curso. Esse é só um dos primeiros problemas. Se a gente parar para pensar, existem de fato diversos problemas dentro dessa tendência do marketing digital. O que você pensa? Quando uma criança entra nisso, a criança ela não vai se preocupar se ela está vendendo uma transformação ou não. Ela não vai se preocupar da qualidade daquilo que ela está oferecendo, se ela está tirando dinheiro, às vezes, de um pai de família que não tem grana, ele tem esperança de melhorar de vida e tal. Não, a criança só vai se preocupar em ter a venda. E com o ludibriar dessa história, porque é uma história muito cativante, como assim? Uma criança de 10 anos vendeu hoje R$ 500, vendeu R$ 1.000, e eu tô aqui trabalhando para ganhar 100, R$ 150 por dia. Quando muito. Caramba, eu tô aqui trabalhando de Uber, eu tô aqui trabalhando de pedreiro, e eu não ganho o que essa criança tá ganhando. Isso mexe muito com o emocional das pessoas que estão assistindo do outro lado. E muita gente acaba comprando esses treinamentos porque elas se sentem completamente impostoras e pensam, cara, se uma criança consegue, eu também consigo. E aqui também vem uma outra desconfiança muito grande, cara. Não estou falando que isso é real, não estou falando que isso é 100%. O que eu estou dizendo é que a gente tem que se perguntar e tem que se questionar acerca dessas coisas. Eu fico pensando assim, quem ganha mais com essa situação dessas crianças na internet? Eu não duvidaria que aí nos próximos anos estourasse um escândalo de plataformas de curso que constroem personagens para que esses personagens aumentem as vendas. O que eu quero dizer? A gente já viu, quem acompanha o digital há muito tempo, por exemplo, um tempo atrás, alguns anos atrás, surgiram muitas pessoas do drop falando que ganhava muito dinheiro, que eram milionários, e de repente começou a vir diversos escândalos mostrando que aquelas pessoas vendiam e não entregavam, ou que elas não ganhavam dinheiro com aquilo de fato, o que elas ganhavam dinheiro era vendendo o curso. Hoje isso ainda é bem comum, de pessoas que ganham dinheiro mais vendendo um curso ensinando a fazer algo que elas nunca fizeram. Mas alguns anos atrás, estouraram vários escândalos desses, um atrás do outro, e a gente passa a se perguntar sobre a tolerância dessas plataformas, sabendo assim, vamos botar, eu tenho uma loja virtual dentro da sua plataforma. Eu falo que eu vendo milhões.
Sendo que a plataforma vê que eu não vendo esses milhões. Só que mesmo sabendo que eu não vendo esses milhões, a plataforma usa a minha imagem para dizer que é possível eu ganhar aquele dinheiro. Entende onde eu quero chegar? Muitas vezes, essa construção serve a uma empresa muito maior que está ali por trás. E, talvez por omissão, talvez por financiamento, existem diversas possibilidades de como esses personagens são construídos, distribuídos, mencionados, às vezes até louvados, para fazer com que mais pessoas entrem nesse mercado, ludibriadas, iludidas, por uma coisa que não vai trazer receita, não vai trazer renda. Aí você imagina aquele pai de família que está do outro lado, ou então um jovem que está começando a vida agora, que sonha em ter uma vida melhor, que sonha em ajudar os pais, ou que sonha em casar. Ele vê uma criança ganhando dinheiro e pensa, cara, se um garoto de 10 anos consegue, eu também consigo. E ele resolve comprar um treinamento, ele entra nesse mercado. Além do investimento em treinamento, ele começa a investir em ferramentas e ele não tem resultado. A gente bota mais uma pessoa com o emocional ferido, com a saúde mental destruída, um sentimento de impostor, um sentimento de frustração, porque ela acreditou em algo que foi desde o começo planejado e construído para ela se afundar. Eu não estou falando mal das crianças que fazem isso. Eu acho que elas são um dos pontos mais inocentes dessa história. Eu culparia as plataformas que se omitem, porque já não é permitido ser menor de idade nessas plataformas. Eu culpo talvez um pouco os pais que permitem que isso aconteça, porque talvez, e porque um pouco, porque às vezes os pais também não sabem o que está de fato acontecendo. Eles veem o filho ganhando dinheiro, veem o filho ganhando uma projeção na internet e acham que isso é bom, é a mudança de vida deles. Mas existem pessoas que isso tudo serve. Existem pessoas que faturam muito com isso. Eu também não quero dizer, presta muita atenção, que o marketing digital não tem como você ganhar dinheiro. Não estou dizendo isso. É possível. Eu vivo do marketing digital. Eu vivo do digital. Eu vivo tanto de produtos que eu vendo, software, vivo de serviço, vivo de mentoria, eu vendo das coisas, eu vivo das coisas que eu vendo na internet. É possível você fazer isso. Mas o meu ponto aqui é a mentira, é essa construção doentia para que você bote dinheiro num curso de vender curso, numa parada que vai te ensinar a vender PLR. Gente, PLR é tenso. Eu não vou falar de PLR aqui não, porque eu acho que já está saturado a internet falando de PLR, mas pessoa que vem falando que você vai ganhar milhões vendendo um e-book, ah, sei lá. Você já passou por isso? Você já tentou e se frustrou com essas coisas? Bota aqui nos comentários se você já teve esse sentimento de frustração. Além disso tudo, a gente tem que pensar no caminho que vai a saúde mental dessa criança. A gente vê assim, a maior parte dos adultos hoje que foram crianças com grande projeção, isso historicamente, todos eles são pessoas que tiveram problemas de saúde mental. A criança que de um programa de TV, a criança que foi um super ator, vou botar assim, artista, vamos botar artista, que envolve cantores, atores, de modo geral. As pessoas crescem, têm grandes dificuldades sociais, problemas emocionais e tudo mais. Imagina um garoto, tá se achando um super-herói agora. Ele tá ganhando o que ninguém na família ganha. Tá ganhando o que ninguém da família ganha. Ele tá sendo admirado e elogiado o tempo todo. E quando essa moda passar? E quando essa projeção toda acabar? Como vai ficar a saúde mental dessa criança? Precisa se perguntar sobre isso. Eu não estou falando também que a criança não tem que trabalhar. Não, eu comecei a trabalhar, eu tinha 12 anos. Cara. Não estou dizendo isso. Estou dizendo os cuidados que a gente precisa tomar. Eu acho que uma criança não tem que ter uma super exposição na internet. Eu acho que uma criança não tem que estar na posição de ensinar os outros o que fazer. Eu acho. Talvez você discorde. Bem, respeito sua opinião. Mas eu não acho que uma criança tem que ser colocada nessa. Porque a tendência
que essa projeção toda dure pouco tempo e daqui a pouco ele começa a se sentir frustrado, achando que as pessoas agora não gostam dele, ou que as pessoas odeiam ele, ou que ele agora é burro, ou um monte de coisa muito grande. A criança ela tem uma mentalidade mais sensível que a nossa. Personalidade, tudo está sendo construído. Está sendo construído com uma parada muito volátil e um tanto doente. Quando a gente fala de rede social é um ambiente hiper doentio. E a gente deixa uma criança sendo exposta ali de uma forma que, sem controle, sem pensar, sem refletir, só vai, empurra, joga da ladeira. Não faz sentido, entende? E pensa, como que vai crescer essa criança achando que não precisa estudar, não precisa de uma profissão, não precisa se desenvolver? Quantas pessoas hoje em dia falam que larga a escola, larga a faculdade para viver do digital? Ai, não, porque eu vou fazer isso, fazer aquilo. E a gente vai construindo uma sociedade fraca, burra, que as pessoas não se desenvolvem muito, com problemas emocionais, porque vem a síndrome do impostor o tempo todo, porque a cada 100, talvez 5 consiga. Imagina se todo mundo largasse o emprego, largasse a escola e a faculdade para vender e-book na internet. Onde a nossa sociedade ia parar? Não faz sentido nenhum. A gente precisa refletir sobre essas coisas. Só que não é para todo mundo. Principalmente para uma criança de 10 anos. Até porque, quando a gente entra no mercado digital, existem diversas armadilhas. Diversas. Quem entra e não tem uma mentalidade forte vai ser instruído e incentivado a mentir, a colocar print falso de venda. Eu vejo essas crianças mostrando os prints assim de faturamento nas plataformas que você consegue com muita facilidade em aplicativos de notificação fakes de venda. Aí eu me questiono, será que é verdade? Aí, se essa criança está postando uma mentira e acaba vendendo treinamento baseado nessa mentira, ela cresce falando, pensando, né, e acreditando que mentira é lucrativo. E a gente está desenvolvendo mais um 171 na história do Brasil. Eu fiz até um vídeo que eu mostro o que os gurus costumam fazer para te ludibriar e vender para você. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse vídeo aqui. Mas caso você já tenha assistido, eu vou deixar também o vídeo mais recente do canal. Mas antes de você ir lá, vamos trocar uma ideia aqui nos comentários.